Boa tarde, Rodrigo Pastana, Lucas da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube oficial do Cruzeiro. Rodrigo, eu gostaria que você respondesse para a gente duas perguntas. A primeira é, como você encara esse desafio de comandar o Cruzeiro no ano do centenário e também com esse principal objetivo, né, de subir para a Série A? E se você já teve tempo de avaliar o elenco do Cruzeiro, se você acha que precisa de mais peças, né, como é que vai ser conduzido esse trabalho seu em relação ao elenco atual e novas peças que podem chegar para fazer parte do elenco do Cruzeiro. Boa tarde, Lucas. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Com certeza é o maior desafio da minha vida. Eu espero corresponder a toda essa expectativa da Nação Azul, com muito empenho, muito trabalho e com todo respeito à torcida que corre junto com o Cruzeiro para a luta de mais um título. É isso que nós buscamos, o acesso para a Série A. Bom, vamos lá. A resposta da vossa pergunta, Lucas. Eu vou começar pela segunda. Nós ainda não tivemos tempo de fazer nenhum diagnóstico do elenco. Conversamos, sim, rapidamente ali no CT na minha chegada, mas não tivemos tempo de falar sobre elenco. Vou começar a observar agora e logo vem um diagnóstico que eu possa te responder claramente essa pergunta. A primeira pergunta foi sobre... Foi sobre a competição e sobre o desafio. Repetindo, é o maior desafio da minha vida. Espero dar toda a contribuição possível para que a gente possa, juntamente com o elenco, com comissão técnica, diretoria e principalmente com a Nação Azul, a gente possa contribuir para que esse acesso venha esse ano, no ano de centenário, que é um ano muito importante para o clube. Muito boa tarde, Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Gostaria de te perguntar se você tem acompanhado a forte rejeição que você vem sofrendo aí nas redes sociais da torcida do Cruzeiro, né? Inclusive marcando protestos aí na porta da Toca da Raposa contra o seu nome. Tem alguma situação envolvendo isso? Se você viu e tomou conhecimento, e como que você recebe essas informações? Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Josias. Eu tomei conhecimento, sim, e vejo com total respeito. É mais uma responsabilidade que eu tenho com a Nação Azul, de me empenhar cada vez mais e de mudar esses índices de rejeição. Eu torço para que, abraçados, no final da Série B, a gente mude tudo isso, mude essa rejeição considerável que eu estou tendo e eu estou a par, sim, dessa rejeição e dos protestos que houveram. Boa tarde, Rodrigo. Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre esse elenco do Cruzeiro, se você já conversou também com o restante da diretoria, tem aí o David e também com a comissão técnica, né, do Felipe Conceição, se vocês já conversaram, fizeram um diagnóstico sobre esse elenco e se vai receber peças, mais contratações para a Série B e, claro, se for possível falar também quais as posições, porque é até uma cobrança que o torcedor tem em relação a esse elenco, né, que muitas vezes se julga que ele seja insuficiente para a disputa da Série B. Muito obrigado. Boa tarde, Guilherme. Como eu já havia respondido, nós vamos fazer esse diagnóstico nas próximas 3, 4 rodadas. Temos um jogo em cima do outro. Já conversei, sim, com o David, vinha conversando com o David, vinha conversando com o presidente, com o Toninho, que é nosso chefe da análise de mercado, e com o próprio Felipe, para que a gente rapidamente identifique quais são as lacunas e, se necessário, vamos trazer, sim, alguns reforços. Rodrigo, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O Cruzeiro vem vivendo nos últimos anos, desde que caiu para a segunda divisão, uma relação muito turbulenta com os empresários do futebol, tanto é que o Cruzeiro não vem conseguindo contratar alguns jogadores exatamente por conta deste desencontro na relação com estes profissionais. Qual é a sua relação com os empresários de futebol e até que ponto esta relação pode ajudar o Cruzeiro a trazer reforços dentro daquilo que o time já vem prospectando com o antigo profissional, o Mazuco, e também nessa conversa que você já teve com a diretoria e com o técnico Felipe Conceição?
Boa tarde. Essa relação com os empresários ela é saudável. Claro que ela tem um âmbito somente profissional. A gente tem que tomar muito cuidado nessa relação para que ela não passe dos limites, é claro. Eu já tive acusações infundadas por causa disso com o Argel, todos sabem. Então a gente tenta manter uma relação saudável para que o clube não se prejudique. E quanto à rejeição de algum atleta ou de algum empresário para que tragam os jogadores para o Cruzeiro, eu de verdade não acredito nisso. O Cruzeiro é gigante, todo jogador tem o sonho de vestir a camisa do Cruzeiro. E no meu caso eu tenho certeza que vai ser um facilitador eu estar no Cruzeiro agora para trazer algum jogador, seja ele de que posição for. Nós não identificamos ainda, como eu já falei, o diagnóstico ainda não foi feito, mas se tiverem lacunas, elas serão completadas sim, e eu tenho certeza que todo jogador gostaria de vestir a camisa do Cruzeiro. Rodrigo, boa tarde. João Vitor Castanheira, do Esporte News Mundo. Rodrigo, o Cruzeiro vive uma situação financeira delicada, como todos sabemos, como muitos clubes do Brasil. Uma das saídas disso reconhecidas é aproveitamento de jogadores da base para projeção e posteriores vendas para arrecadação de receita. O Cruzeiro vem apostando muito nisso, mas também tem liberado alguns jogadores da base, enquanto contrata jogadores recomendados pela comissão técnica, jogadores que não se destacaram tanto em outros clubes do Brasil, não em relação à atual comissão técnica, mas é uma política que o Cruzeiro vem adotando desde o ano passado, adotou também este ano. Como é que é a sua política de contratação? Como é que é a sua política de aproveitamento do elenco? Você vai focar em jogadores da base, você defende aproveitamento de jogadores da base, ou você ouve muito a comissão técnica na hora de mapear reforços para o elenco? Você defende uma independência da diretoria de futebol em relação à comissão técnica ou prefere sempre discutir com a comissão antes de reforços? Boa tarde. Nós temos que buscar um equilíbrio. Eu costumo trabalhar com a comissão técnica dentro do seu modelo de jogo, com análise de desempenho, com o presidente. Aqui nós temos a figura do diretor técnico, que é o David, já está há 1 ano no clube. Com o conhecimento destas pessoas, eu acho que eu teria melhores critérios para avaliar uma contratação ou outra. Quanto aos garotos da base, nós não podemos nos esquecer que o objetivo maior do clube é subir para a Série A. E esses jogadores da base, eles sobem com uma grande minutagem já, porque se trata de um clube gigante, que compete que disputa competições importantes no cenário nacional. Então eles já vêm com uma minutagem considerada ao profissional para que eles performem. Caso eles não performem da melhor maneira possível, não sejam titulares, isso é uma escolha do treinador, e é claro que alguns, preferencialmente, o clube toma a decisão de emprestá-los para que eles evoluam em algum clube dos quais nós somos parceiros, para que depois retornem e voltem a performar aqui. É um processo natural e não vejo nada de anormal nisso, às vezes um jogador da base ser preterido por um jogador que seja contratado agora. Passando, boa tarde. Paulo Azevedo, TV Horizonte. Recentemente, o Cruzeiro teve o Filipão aí como técnico, e na saída ele deu uma entrevista a companheiros do Sport TV, dizendo que a saída dele se deu porque ele pensa futebol diferente do que o Sérgio pensa, né? Dando a entender também que em relação a reforço, o Filipão pensava de um jeito e o presidente do Cruzeiro hoje pensa de outro. Eu queria saber em relação a você que tem essa experiência já da divisão, como o Sérgio disse em uma entrevista recente para companheiros também, que o diretor seria alguém que tem experiência da divisão. Os reforços do Cruzeiro serão de que padrão? Você está pensando no hoje, no acesso, ou você já pensa também no futuro? Então você vai trazer jogadores que evidentemente se adequem à situação financeira do Cruzeiro hoje, mas em termos técnicos, de qualidade. Esses jogadores conseguirão, por exemplo, vestir a camisa do Cruzeiro no futuro, ou você vai pensar só no hoje? Primeiro subir e ano que vem, né, caso consiga o acesso, pensar na formação de elenco para a Série A. Boa tarde, ótima pergunta. O objetivo se faz urgente, que é o acesso.
Nós temos já vários atletas para que nós possamos pensar no futuro. São os atletas de base, se não me engano são cerca de 15 atletas que já integram a equipe profissional. Mas nós temos que pensar no nosso objetivo. O nosso objetivo é competir, é vencer, é ter o acesso este ano, num ano importantíssimo, que é o ano de centenário. E se tivermos que contratar jogadores que venham só para performar esse ano, nós o faremos também. Acho que temos que ter um equilíbrio e a cabeça no lugar para tomar as melhores decisões possíveis no momento que é urgente e que, repito, pensamos no acesso à Série A. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Rodrigo Pastana, o torcedor do Cruzeiro ainda sonha com reforços. Gostaria de ver um time mais qualificado. E o próprio Fábio, o capitão do time, em entrevista coletiva, disse isso, que quanto mais qualificado, melhor, né? Que torna o trabalho, entre aspas, mais fácil, né? Para poder conseguir o acesso, que é o que o Cruzeiro tanto almeja. Agora, para a maior parte dos especialistas, muita gente fala que é muito complicado, é difícil fazer futebol sem dinheiro. E a gente sabe da atual situação do Cruzeiro, que é uma situação periclitante nessa parte financeira. E aí, qual a saída, qual a solução que você tem para apresentar aí para o presidente, enfim, para que o Cruzeiro possa conseguir esses reforços, mesmo sabendo que a situação financeira do clube é tão complicada? Boa tarde. Eu respeito a opinião dos especialistas e respeito também a opinião do Fábio. Grandes oportunidades, elas não exigem o tempo. Então, a qualquer tempo, durante a Série B, até o final das inscrições, se surgirem grandes oportunidades de negócio que venham a dar mais qualidade ao elenco, com certeza nós o faremos. Pode ter certeza que o presidente está preocupado com a melhoria do clube, com a urgência que o clube tem de voltar à Série A. Então, quando necessário, eu tenho certeza que ele vai nos escutar a todos, comissão técnica, análise de desempenho, o próprio David, para que a gente possa, assim, reforçar quando necessário. Ainda não tive essa conversa com o Felipe, mas, se necessário, com certeza haverão reforços. Rodrigo, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. O colega Josias falou aí sobre a rejeição da torcida e talvez essa rejeição ela tenha uma explicação, uma carreira. O Cruzeiro destacou a questão dos acessos, mas também várias polêmicas na sua carreira, desde os tempos de Barueri, passando por vários clubes. No Barueri teve aquela situação de improbidade administrativa. Eu queria saber em que pé está isso e o que você pode falar. E os últimos episódios com o Jadson, jogador, com o técnico Argel também. O Argel, em um áudio que circulou, fez graves acusações, falando de esquema com empresários. Enfim, uma série de coisas. Eu queria que você comentasse tudo isso, que chegou a ter esta rejeição aqui no Cruzeiro e essas polêmicas ao longo da sua carreira. Boa tarde, Samuel. Vamos lá. Boa pergunta, ótima pergunta, que aí a gente já resolve isso logo. Quanto à primeira pergunta, que é sobre improbidade administrativa. Ela vem de um convênio que o Barueri tinha com a Prefeitura de Barueri. Eu nunca fui funcionário público, eu era simplesmente sócio minoritário do clube. E nós fomos absolvidos de tal processo em 2018. Então, esse processo já foi e nós fomos absolvidos. O Ministério Público entendeu que realmente estava errado a forma processual como fora feita a acusação. Quanto às acusações do Argel, todo mundo que me conhece sabe que são totalmente infundadas. Ele vai responder na justiça por tudo que falou. Agora, uma coisa que realmente nos deixa indignado no Brasil é que quem acusa não precisa provar. Quem se defende é que precisa provar. Então, esse caso está entregue à justiça e eu prefiro não comentar mais sobre ele. Quanto ao Jadson, foi uma expressão, sim, equivocada da minha parte na época. São bastidores, a gente confere informações sobre todos os jogadores que são pleiteados pela comissão técnica, indicados por algum agente ou até mesmo pela nossa análise de desempenho, que é um departamento que eu uso muito. E na época as informações não foram boas e eu me equivoquei em externar isso numa coletiva, infelizmente, porque havia
uma tentativa de pressão sobre qualquer tipo de contratação, na época, quando eu era executivo do Coritiba. Mas, enfim, eu até me desculpo com o próprio Jadson sobre isso. Foi uma expressão minha equivocada na época. Boa tarde, Rodrigo. Thiago Matar, repórter do Super Esporte do jornal Estado de Minas. Além das manifestações presenciais já citadas pelo colega Josias e das polêmicas lembradas pelo Samuel, a torcida do Cruzeiro recuperou ao longo das últimas semanas nas redes sociais 4 manifestações de 4 diferentes torcidas de clubes pelos quais você passou: Figueirense, Paraná, Curitiba e ABC. Queria saber o que aconteceu nesses 4 episódios. E também, aproveitando, eu gostaria de saber sobre a situação do meia Marcinho, que você estava levando para o CSA. Esse jogador volta a fazer parte dos planos do Cruzeiro a partir de agora, com sua chegada? Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Olha, primeiro, eu sou um cara extremamente democrático. Acho que a torcida tem todo o direito de se manifestar contra ou a favor de fulano ou beltrano. Hoje no futebol existe a paixão envolvida, sempre existiu, mas hoje isso está deflagrado, principalmente nas mídias sociais. E é claro que houveram sim algumas manifestações. Agora, sobre os 4 clubes que você falou, 3 deles eu tive acesso, né? Nós tivemos acesso, que foi o Figueirense, o Paraná Clube e o Coritiba. Foram fatos isolados que aconteceram. No ABC eu até reconheço que realmente talvez não tenha feito um grande trabalho naquele início de 2015, mas logo em seguida fui contratado pelo Ceará e nós, com uma campanha quase de acesso, conseguimos fazer com que o Ceará não caísse, né? Naquele episódio de Macaé e Ceará, que no último minuto até a gente tomou a bola na trave, o Everson era o goleiro e a gente tomou a bola na trave, foi realmente como se a gente comemorasse um acesso. Então, mesmo naquele ano, eu consegui recuperar e fazer um bom trabalho no Ceará. E quanto à última parte da pergunta? E quanto ao Marcinho? Quanto ao Marcinho, nós estávamos negociando a ida dele para o CSA, e quando o próprio agente ouviu boatos de que eu viria para cá, pediu para esperar um pouquinho, que ele ia falar com o atleta, enfim, eu também ainda não tinha acertado, precisava chegar aqui, conversar com o Felipe, saber os reais motivos do afastamento do Marcinho, não o fiz ainda, então infelizmente não posso respondê-lo. Com calma eu te responderei isso durante a semana aí, mas eu não tenho essa resposta agora. Rodrigo, boa tarde, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. A minha pergunta para você é a seguinte: qual será o seu diferencial em relação aos últimos diretores de futebol que passaram pelo Cruzeiro? Olha, diferencial, eu creio que vocês mesmos que vão poder responder ao final da Série B. Mas todos que passaram por aqui, pelo menos os últimos, são grandes amigos, como o Klaus, como o Ocimar Bolicenho e principalmente o Mazuco, o André Mazuco, que passou por aqui e foi para o Santos, aceitou um convite do Santos. E eu estou substituindo esse profissional, que na minha opinião é um dos melhores do país, tem uma bela gestão, uma bela administração de grupo. Eu espero ter sim algum diferencial, mas eu acho que essa resposta cabe a vocês ao final dessa Série B.